Fala galera, beleza? Nerso na área de novo, mais uma vez atendendo aos pedidos, às perguntas que eu fiz no Instagram, perguntando se o pessoal queria ver um vídeo falando a respeito dele, sim, o chamado de Cthulhu. Bom, eu não vou contar a história do chamado de Cthulhu, mas eu resolvi fazer um vídeo homenageando o H.P. Lovecraft, Howard Philip Lovecraft, o escritor do Cthulhu, porque dia 1º de fevereiro completou-se 95 anos do lançamento desse conto. O cara é um mestre, principalmente do horror cósmico, como ele ficou conhecido, e eu vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Então não vou resumir a história, vou falar um pouco de como que eu cheguei a conhecê-lo. Bom, como que uma pessoa jovem fica conhecendo Lovecraft, né? Hoje em dia é muito fácil pelo Google, né? Escuta alguém mais velho falar, algum nerd contando, vai pesquisar, já acha muita coisa. É algo parecido que aconteceu com a minha filha, por exemplo. Até ela usa a camiseta do Cthulhu e, na verdade, ela nunca leu nem o conto. Mas comigo, então, quando eu tinha 10 para 11 anos, eu vi o nome Lovecraft a primeira vez nessa publicação aqui. Essa aqui é a Espada Selvagem de Conan em cores número 1, que data de 5 de janeiro de 87. Em 87 eu completei 11 anos, mas quando eu vi no começo, né, então eu ainda tinha 10. Eu não, assim, já admirava as histórias do Conan, achava até que era um personagem mais de quadrinho e de cinema, né? Não sabia muito sobre a literatura, mas ao final dessa publicação, por ser uma edição especial, aliás, todo mundo deveria ler essa edição porque tem uma das histórias mais legais do Conan que eu já vi, chamada O Admirável Bárbaro. É uma adaptação do Roy Thomas para um conto de piratas que o Robert Howard havia escrito, mas que ele adaptou para o personagem Conan, então, e ficou fantástico. Só que no final, então, a homenagem vem para todo mundo que trabalhou com Conan nessa edição, começando pelo próprio Robert Howard. Aqui tem uma mini biografia dele, e tem uma parte aqui que cita assim, fala assim, Howard também aventurou-se na poesia. Para citar o poeta H.P. Lovecraft, sua obra era estranha, vertiginosa e emocionante. Além das obras publicadas, Howard manteve volumosa correspondência com personalidades literárias como Clark Ashton Smith, Edmund Hamilton, E. Hoffman Price, Otis Adelbert Klein e o já mencionado H.P. Lovecraft. Eu estranhei porque eu achei que o Lovecraft fosse realmente um poeta quando eu vi aqui. Achei que era uma coisa mais Lord Byron. Mas aí eu fui na biblioteca da prefeitura da cidade, né, como eu fazia com frequência, e fui pesquisar e vi os livros dele lá. Aí eu vi que tinham mais contos, né? Só para completar aqui, essa revista também traz, olha lá, biografia do Roy Thomas, do artista John Buscema, um dos maiores da sua época, do arte finalista Alfredo Alcala, também um grande. Recentemente o Pipoca Nanquim lançou os seus quadrinhos Voltar, que é muito parecido com o Conan, mas que saiu antes mesmo do quadrinho do Conan. A colorista Mary Severin, também lendária da Marvel, com uma mini biografia de cada um ali para a gente entender como é que funcionava então a produção de quadrinhos americanos. Voltando a falar do Howard Philip Lovecraft. Quando eu fui pesquisar então a respeito, eu descobri que ele tinha, né, a sua história mais famosa, o chamado de Cthulhu, The Call of Cthulhu, e aí eu associei com outra coisa, com esse LP do Metallica aqui, Ride the Lightning, que é de 1984. Eu já conheci algumas músicas. A primeira vez que ele saiu aqui, ele tinha saído num vinil que o label dele, aqui, o adesivinho, era laranja. Aí eu comprei essa edição aqui em 1990, que já é com esse outro aqui. Na época eu tinha só gravado em fita. O laranja, que era de um dos amigos da escola. Bom, é um disco recheado de clássicos. Acho que até hoje é o meu preferido do Metallica, porque o primeiro, que é o Kill 'Em All, bem cru, bem agressivo, eu achei legal, mas esse aqui já é uma coisa mais técnica, né? Tem umas músicas mais compridas e tudo, aqueles solos enormes de guitarra, né? Fight Fire with Fire, Ride the Lightning, From the Bell Tolls, Fade to Black no lado A, e no lado B, Trap Under Ice, Escape, Creeping Death, né? Um clássico, e a última música, The Call of Cthulhu, escrito até com K aqui, talvez por direitos autorais, não sei, ou por causa da pronúncia, foi a opção aí do James Hetfield e dos amigos, então. E aí eu falei, opa, peraí, eu conheço esse nome, só que eu conheço escrito de um jeito diferente. E ouvindo, né, essa instrumental, inclusive eles abrem o SM, o primeiro, né, que foi ao vivo com orquestra, com essa música, maravilhosa, e aí eu fiquei curioso. Mas ainda não foi a época de eu ler o Call of Cthulhu, demorou mais um pouquinho.
Só ainda complementando o Metallica, eu deixei aqui também o Master of Puppets. Opa, meu desenho do Lovecraft aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Deixa eu já mostrar, ele tá caindo. Isso aqui eu fiz para uma exposição da Anima de 2013 com tema terror. Não tinha um mestre melhor para homenagear do que o Lovecraft. Então eu fiz um Cthulhu atrás dele aqui. Ele com essa cara. Gostei bastante do resultado dessa ilustração, gente. E o Master of Puppets, né? Por que o Master of Puppets está aqui? Porque tem uma música que anos depois, também eu já era bem adulto, eu fui descobrir que tinha a ver com o Lovecraft também, baseado num conto dele. The Thing That Should Not Be. Vocês podem encontrar aí na internet então a letra e depois pesquisarem também sobre o que ela trata. Isso é bem legal. Na minha época não tinha essa de procurar pela letra não. Você tinha que ficar aqui, ó, acompanhando no encarte. Clássico de 1986, último disco do Metallica com o eterno Cliff Burton, rei do baixo, rei do carisma. Mano, como eu gosto desse cara. É isso aí. Aí eu falei, bom, preciso ler alguma coisa do Lovecraft, né? Não dava tempo de ficar lendo lá na biblioteca. Então, aos 20 anos, olha como passou o tempo, em 1996 eu fui numa feira de livros e encontrei esse livro aqui, por um preço muito bom, né? O caso de Charles Dexter Ward, da LPM, já deve ter saído várias outras versões. Essa daqui foi impressa em 1988, né? O conto é de 1941. Olha lá, interessante. Até coloquei de lápis aqui, Emerson L. Pereira 96. Coloquei meu nome aqui de novo com ponto de interrogação, porque eu achei esse livro misterioso, que é a primeira vez que eu li eu não entendi quase nada. Mas aqui tem muita citação, então, ao Abdul, ao Necronomicon, já ligando ele para o Cthulhu. Eu falei, olha, que universo compartilhado. E alguns nomes que eu ia vendo aqui, eu ia reconhecendo até dos quadrinhos do Conan, que eu já tinha lido, porque o Howard, por trocar ideia com ele, eles tentaram unir os universos. Então existe alguns nomes de fortalezas, de cidade, de monstros das histórias do Conan, que é Balsagoth, Yog-Sothoth, uns nomes assim, Acheron, né, tudo nome que o próprio Lovecraft usava então nos seus contos. E a partir daqui então aí eu fui atrás, aí consegui pegar emprestado alguns livros e tudo, e cerca de, sei lá, deixa eu ver que ano que foi, deixa eu ver se tem aqui, aí eu peguei o Chamado de Cthulhu pra mim, nessa versãozinha aqui, de 2009, ou 2010, deixa eu ver se está escrito. Escrito que está de acordo com o acordo ortográfico de 2009. Então deve ser dessa época. 2011. Martin Claret lançou em 2011. Essa versão aqui chama Histórias de Horror, o Mito de Cthulhu, com vários contos aqui, né? O Chamado Cthulhu, O Horror de Dunwich, Sussurros na Escuridão, O Assombrador das Trevas. Também está uma tradução legal, mas um pouquinho cansativa. E no ano passado, minha filha, já citada aqui, estava indo para o seu curso de Aikido e passou então numa loja que vendia livros antigos e daí ela me presenteou com esse livro aqui da Dark Side. Também tem vários contos do Lovecraft aqui, maravilhoso. Vamos ver o índice aqui. Dagon, Cidade Sem Nome, Herbert West, Reanimator, Depoimento de Randolph Carter, Cão de Caça chamado Cthulhu, Nas Montanhas da Loucura, Sombra Vinda do Tempo, A História do Necronomicon. Então tem muita coisa legal aqui. Depois saiu uma outra versão, então com o romance mais longo dele, que Nas Montanhas da Loucura, é isso? É interessantíssimo. E a partir daqui, então, meu amor pelo Lovecraft só cresce. Lembrando que nesse meio tempo, então, também no começo dos anos 2000, na época que estava em alta, o hype era no RPG, né, nos Role Playing Games, no RPG, era o sistema D20, que a Wizards of the Coast tinha desenvolvido para o Dungeons and Dragons, né, após eles terem comprado os direitos da TSR. Então vários livros saíam D20. E o Monte Cook, um escritor sensacional que eu tive a oportunidade de conhecer em 2007, ele escreveu essa adaptação aqui para D20, The Call of Cthulhu, feita inclusive pela Wizards of the Coast, aqui para você interpretar então investigador, alguma coisa assim, passando então nesse universo do Cthulhu, descrição aqui dos monstros e tudo. É divertido demais esse livro. Infelizmente não saiu no Brasil. Peguei mais uma coisa para... peguei aqui. Peguei também o livro da editora Draco, que eles lançaram na sua seção aqui das cores, né? Eles fizeram o Rei de Amarelo com preto, branco e amarelo. Fizeram acho que chama Demônios da Goetia, que é vermelho, preto e branco. E esse aqui é preto, branco e verde, com histórias produzidas aqui no Brasil.
a respeito do mito de Cthulhu. Obviamente não são todas que aparecem o Cthulhu e tudo, mas eles englobam aquele universo, os seguidores que eles têm, aquele pavor dos seres ancestrais que estão repousando, despertarem. Então isso é bem legal. Já deixo aqui a dica também para vocês adquirirem esse da editora Draco. Também ganhei no ano passado de uma aluna minha esse jogo aqui, baseado no horror de Eldritch, das histórias do Lovecraft. Ainda não joguei, mas assim que vier o feriado aí eu vou ler as regras para aprender a jogar aqui. Esse é do Galápagos, da editora Galápagos. Galápagos eu gosto demais. Recentemente eu adquiri um daqueles Black Stories, Dark Stories, né, que eles chamam de histórias sinistras, das cartinhas. Eu tenho um outro jogo deles chamado Notiluca, que é sensacional. E aí vamos jogar. Se vocês quiserem jogar e estiverem perto de Campinas, me mandem mensagem. Deixem mensagem aí embaixo. Aliás, deixem mensagem aí embaixo de como vocês conheceram então Lovecraft, se vocês estão assistindo aí, quem for fã. Vou deixar ainda uma dica de mais quadrinhos inspirados por Lovecraft, como por exemplo o Hellboy. Mike Mignola, o criador do Hellboy, foi muito inspirado para criar aqueles monstros antigos, aquelas seitas, aquele culto do Rasputin, aquelas coisas. Foi muito inspirado no que o Lovecraft fazia para dar aquele medo de uma coisa ancestral gigante que você não tem como lidar. Tem uma das sagas do Hellboy chamado Verme Vencedor que é sensacional nesse quesito. E filmes. Existem alguns filmes que são diretamente, até com nome, né, de alguma coisa do Lovecraft. Alguns são bons, outros nem tanto. O que vale lembrar, por exemplo, A Cor que Caiu do Espaço, é bem legal. Reanimator, é bem legal. Tem, deixa eu pensar, O Enigma de Outro Mundo, né, The Thing, do John Carpenter, aqueles monstro alienígena, tudo, tem muito a ver, eu acho bem legal isso também. O Event Horizon, né, todo mundo conhece com o Sam Neill, né, aquela história lembra um pouco mistura de Alien com Hellraiser. Também tem bastante coisa ali que parece que a pessoa puxou de algum livro do Lovecraft. O Nevoeiro, né, do Stephen King também lembra bem assim, ó, a questão da atmosfera. Se você lembrar de mais algum, deixa marcado aí embaixo. E podemos falar da música também, além do Metallica. Será que mais alguém gostava de Lovecraft? Com certeza. Podemos pegar já o álbum que é a pedra angular do heavy metal, né? O primeiro disco do Black Sabbath, lançado em 1970. Tem uma música chamada Behind the Wall of Sleep, que tem um conto de 1919 que tem esse mesmo nome do Lovecraft. Também podemos citar, deixa eu ver se eu deixei mais algum fácil aqui, o Cradle of Filth, que era uma banda legal no começo. Depois de 2000 eles deram uma caída, não sei se dá pra chamar isso, black metal comercial, sei lá, mas no disco Medium eles têm uma música chamada Cthulhu Down, né? Então já também uma grande homenagem, né? Eu falei do Necronomicon, lembrei agora também de outro filme, obviamente, né, os filmes da série Uma Noite Alucinante ali do Sam Raimi também são baseados no Lovecraft, já que tem o Necronomicon, que é o livro dos mortos que é citado lá. Uma banda que eu fiquei surpreso em saber que também tinha inspiração no Lovecraft foi o Dream Theater, né? O Dream Theater tem a música Dark Eternal Night do disco Systematic Chaos, que também é inspirado no Lovecraft. Então é um escritor que é bem legal, precisamos explorar mais. Tem muita gente que fala a respeito da vida pessoal dele, das opiniões que ele tinha, mas eu não julgo ninguém que não vive na mesma época que eu. A época dele era diferente, a criação dele foi diferente da minha, então eu não tenho nada a dizer sobre isso. Falei tudo? Acho que falei. Acho que mostrei também as coisas que eu queria mostrar. Então é isso aí, gente. 95 anos do conto The Call of Cthulhu. Aproveite então para ler esse mês, conheça mais sobre Lovecraft e nós vamos nos falando. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo com um desenho do Cthulhu, eu já desenhei ele várias vezes, além dessa daqui, me avisem aí, eu vou fazer um desenho aqui e deixo também no YouTube, ok? Valeu, gente. Deixa o joinha aí, obrigado. Quem quiser compartilha e vamos conversar. Tamo junto, abraço.